eu sou a Cris Anata, idealizadora do projeto Movimento em V, um projeto que ajuda mulheres como você a transformarem suas ideias em ações originais e alteristas. O tema de hoje é como aumentar a sua energia feminina. Sim, energia feminina. Gente, olha só. Eu vou falar de energia aqui, mas não de energia em termos gerais, ok? Eu vou falar de energia feminina, que é aquilo que a gente tem que dar muito valor, porque é tão maravilhoso em nossa vida, a gente tem isso, mas a gente acaba não valorizando. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer algumas práticas para que você possa ter a sensação melhor de mais fluidez, de mais diversão, de mais receptividade na sua vida, e isso vai melhorar muito o seu comportamento. A utilização dessas práticas vão te melhorar cada vez mais. E por que eu tô fazendo esse vídeo, gente? Porque muitas vezes a gente chega em casa esgotada, ou a gente chega muito cansada, com a energia lá embaixo. Seja porque a gente trabalhou muito, ou muitas vezes essa energia tá lá embaixo porque a gente teve algum desentendimento com nossa família, em casa, com o marido, com os filhos, com os pais, com as mães, ou também no trabalho. Algum problema que você teve em alguma reunião, algum desentendimento com algum companheiro seu de trabalho. E aí o que acontece? Você chega em casa arrasado, não é mesmo? Eu acho que muita gente já passou por isso. Mas antes mesmo de eu falar desse tema, dessas duas energias, eu quero compartilhar com vocês o que seria a energia masculina e a energia feminina de acordo com o taoísmo, porque o taoísmo expõe essa dualidade. Mas essa dualidade, ela é bem evidente quando a gente fala algumas palavras. Por quê? Porque demonstra essa diferença entre homens e entre mulheres quando a gente trata de energia. E para isso eu vou falar aqui para você alguma palavra e você que tá aí do outro lado, responde para mim o que você acha, se é uma energia masculina ou se é uma energia feminina. Vamos lá? Olha só, vamos começar com fluidez, intuição, direção, êxito, emoção, lógica, liberdade, amor, monotarefa, que faz somente uma coisa a cada vez, compartilhamento. Respondeu? A energia masculina, na verdade, ela é mais de foco, mais de direção, de criação, de lógica. E a energia que é a energia Yang, definida pelo taoísmo. Já a energia feminina, que é a Yin, é mais de amor, receptividade, intuição. Não que um homem, não tô falando nada disso, tá? Não tô falando que um homem não tenha uma parte de energia feminina e uma mulher uma parte de energia masculina, mesmo porque o taoísmo fala que nós, seres humanos, somos mesclas destas duas energias. Então, é assim, a gente pode ter um pouco de energia masculina, o homem pode ter um pouquinho de energia feminina. No entanto, gente, quando a gente fala essas palavras, tá claro a diferença, né? A gente é mais uma coisa e os homens são mais outra coisa. E isso faz com que a gente, profissionalmente, tenha algumas atitudes que não são masculinas, ou a gente exagera na nossa atitude masculina para provar que a gente pode mais que o homem. E o homem às vezes tenta dar aquela amenizada, aquela acalmada e tal, para também provar que ele não é 100% direção, foco e tal. E aí, tem outra coisa também que eu quero tratar com vocês aqui, que é a gente tem uma questão da gente querer muito usar essa energia masculina pra gente poder defender os nossos pontos de vista dentro do ambiente de trabalho ou argumentações dentro de casa, também na família. E isso me faz lembrar um livro da Sheryl Sandberg, O Faça Acontecer, que ela fala que as mulheres devem sentar à mesa. E por quê? Porque ela conta, né, nesse livro uma história de um governante americano que chegou no Facebook numa comitiva com 4 mulheres.
Nessa comitiva tinha 4 mulheres e eles estavam numa reunião, chegaram para essa reunião no Facebook. E aí, essas 4 mulheres, ao invés de se sentarem à mesa, ela solicitou, né, para elas sentarem, não, elas ficaram afastadas como se fosse uma plateia, olhando o que estava acontecendo naquela reunião. E depois disso, né, depois desse episódio, assim, a Cheryl, ela falou, gente, não, mulheres devem sentar-se à mesa, elas devem colocar, expor as suas opiniões, defender os seus argumentos e serem mais confiantes, se valorizarem e estarem presentes nessas reuniões que são importantes tanto para homem ou para mulher. E isso demonstra que a gente tem que usar, sim, algum ponto da nossa energia masculina para que a gente tenha mais força, mais motivação dentro de uma reunião do mundo corporativo e também demonstrar que a gente tem poder dentro de casa para as nossas atitudes, mas não de uma forma agressiva, de uma forma superior, e sim de uma forma amena. Usa a sua energia feminina, mas também use a sua energia masculina, porque com essa mescla você vai conseguir chegar onde você quer. E como podemos usar esta energia feminina sem nos tornarmos arrogantes, prepotentes e também sem nos cansarmos absurdamente quando a gente usa essa energia feminina? Eu tive que aprender muito, gente, muito mesmo, sobre a utilização dessa questão da energia feminina, porque sempre eu tive, eu na verdade sou do interior de São Paulo, né, de São João da Boa Vista, e quando eu fui para São Paulo para estudar, que meus pais, na verdade, eles lutaram muito para que eu e meu irmão a gente pudesse ir para São Paulo e ter uma vida, né, mais de estudos, porque é aquele negócio, todos os pais eles querem que os filhos vivam esse status quo de estudar, se formar, casar, ter filhos, depois ter um emprego bom, fazer um MBA, ou vice-versa, sei lá, na ordem, né? Mas sempre a gente tem que ter aquele sucesso super. Então, assim, eu me cobrava muito por isso. E aí, todo esse caminho que eu percorri, eu queria trabalhar em empresas boas, fiz o meu MBA, estudei inglês, estudei espanhol, nossa, assim, tipo, sempre buscando um lugar profissionalmente que me fizesse bem e também que tivesse à altura do que meus pais desejavam para mim. Afinal de contas, eles tinham feito um esforço tão grande na vida deles financeiramente para que a gente pudesse ter alguma carreira e agora eu não ia cumprir essa carreira? Como assim? Eu não ia realizar o sonho deles, né? Mas eu acabava ficando totalmente ligada o tempo inteiro, gente. Eu ficava em modo on o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não conseguia parar de trabalhar, eu não conseguia parar de pensar no trabalho. Eu trabalhava 24 horas por dia, 12 horas por dia, quer dizer, mas eu estava pensando 24 horas no trabalho. Eu não conseguia, mesmo quando eu ia relaxar, eu não relaxava 100%, porque eu sempre estava pensando em alguma coisa que eu tinha que fazer, ou que eu ia ter que eu deixei de fazer e que eu deveria ter feito. Então, assim, minha vida estava estressante, esgotada de tudo que estava acontecendo. Foi então que em 2018 eu defini o que eu queria da minha vida, eu comecei a analisar meus valores e eu comecei a ver que eu queria mais usar essa minha energia, eu queria usar o meu jeito de ser, o meu jeito alegre, eu queria voltar a isso e queria poder ajudar mais pessoas a conseguirem ter essa energia e serem motivadas por elas próprias para conseguirem chegar onde elas quisessem. E aí, quando eu comecei a fazer um pouco mais de práticas, de vários tipos de práticas que eu falo em vários vídeos aqui, para conseguir chegar onde eu tô hoje desenvolvendo esse projeto maravilhoso. E assim, uma das coisas também que eu fiz foi conversar com meus pais. Eu conversei muito com eles, expliquei a situação, eu falei, eu envolvi eles no meu projeto e isso foi muito bom, porque eu consegui mostrar para eles, não daquele jeito, eu vou fazer daquele jeito super agressivo e impositivo, né? Falando eu vou fazer desse jeito, não sei o quê. Não, de um jeito mais feminino, usando todas essas práticas. E agora eu quero passar para você cada uma das práticas que eu utilizei, para que você também utilize na sua vida e comece a mudar e ter mais essa delicadeza e conseguir muitas coisas que você quer, ok? Vamos começar. A primeira prática é a prática da receptividade.
E receptividade tanto no sentido de dar como no sentido de receber. Eu comecei a ver, faz um tempo já, a necessidade de outras pessoas de serem ajudadas de alguma maneira naquilo que elas tinham dificuldades. E, gente, pra mim era muito difícil entender que uma pessoa tem uma compreensão, um tempo e uma agilidade de compreensão diferente da outra e que a gente tem que respeitar esse tempo das outras pessoas. Eu tinha muita dificuldade de entender isso. Eu era uma pessoa que ficava irritada porque a outra pessoa não fazia as coisas no momento que eu queria, que não tinha agilidade para fazer. E com o tempo, e com a profissão, e com o desenvolvimento da minha carreira, eu fui vendo essa necessidade de entender que uma pessoa é totalmente diferente da outra. E uma pessoa tem um tempo diferente do outro em termos de aprendizado, em termos de compreensão, em termos de realização de tarefas. E isso até pode ser simples para você que tá aí, mas para mim foi muito difícil, porque além dessa questão dessa compreensão, eu também usava em excesso a minha energia masculina, porque eu queria mostrar a minha capacidade, eu queria ser vista, eu queria ter um posicionamento muito forte e de foco e de direção nas reuniões que eu participava. E aí eu extrapolava essa energia masculina, que também não é legal. Porque aí a gente se impõe demasiadamente, a gente fica nervoso, a gente se irrita e isso só traz o quê? Traz mais frustração pra gente, porque no final você fica mal, você fica angustiado. Isso não é legal. Quando você começa a entender essa necessidade da pessoa, de quanto mais você doar, você vai ter a outra pessoa do outro lado querendo que você ajude a ela, isso vai melhorando cada vez mais e você vai entendendo que você pode tanto compartilhar o seu conhecimento, você pode contribuir com alguma coisa e você pode ajudar e ensinar essas pessoas de uma maneira totalmente feminina. Hoje eu quero sim ser uma pessoa receptiva, eu quero que as pessoas cheguem até mim, eu quero poder fazer o melhor para que eu possa ter esse meu conhecimento passado para outras pessoas e que eu possa ajudar. Na minha equipe, da última empresa que eu estava, eu tinha essa vontade mesmo e eu aprendi muito durante esse processo nesse sentido de dar. No sentido de receber, também eu mudei e também eu tive que aprender. Antes eu acordava super rápido, eu já ia tomar banho, escovar os dentes, tomar um café, ou tomar um café, escovar os dentes, e aí, sabe, era tudo muito rápido na minha vida. Hoje não, hoje eu paro na minha cama quando eu acordo por 5, 10 minutos, faço uma meditação, eu tento intuir, eu quero receber também, eu quero receber as energias, eu quero entender o que está acontecendo comigo e isso te faz mudar as suas perspectivas de crescimento, de progresso e tal. Você tem que estar aberto a receber, não somente receber as coisas da natureza, do universo e de tudo isso, porque muitas vezes a gente está numa vida tão corrida que a gente não tem tempo nem de ouvir ao que o universo nos está dizendo, mas também de receber conhecimento de outras pessoas, de estar aberto a conversar, a entender, a compreender e a conhecer cada vez mais o que o outro quer dizer. E ficar um pouco mais calado e tentar ouvir mais as opiniões do outro e fazer os seus próprios argumentos e tentar não julgar. Isso é o mais importante. Tipo, não julgue, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa ter a capacidade de conhecimento dela, deixa ela argumentar do jeito que ela quiser e você vai receber isso de uma forma natural, de uma forma tranquila e depois você pode, claro, expor o seu pensamento, mas sem julgamentos. E é isso que eu quero dizer pra você, use tanto a parte de dar quanto a parte de receber para que você consiga aumentar essa sua energia feminina. Essa é a prática 1. A segunda prática é deixar acontecer.
E quando eu falo de deixar acontecer, eu quero dizer deixar de controlar tudo o tempo todo. Gente, eu sou taurina. Imagine o quanto foi difícil para mim essa questão de deixar de controlar. Controlava tudo que as pessoas estavam fazendo, queria controlar tudo que a minha família estava acontecendo, queria controlar tudo que os meus amigos estavam fazendo, que o meu marido... que cansaço! Não! Quando eu decidi parar e deixar que as coisas fluíssem naturalmente e que aquilo que eu tenho certeza, que eu trabalhei, que eu me dediquei e que vai acontecer, seja num momento ou no outro, mas vai acontecer, por quê? Porque o resultado vem quando a gente faz alguma coisa, quando a gente age. Então, quando eu comecei a entender isso, as coisas super fluíram. E outra coisa, eu trabalho com meu marido nesse projeto e em alguns outros projetos. E eu era assim, imagina, tudo eu queria controlar. Você fez isso, você fez o tráfego, você fez o YouTube, você fez não sei o que, tudo eu queria controlar, 100% da agenda dele. Além da minha agenda, eu queria controlar a dele. E sabe o que acontecia? A gente brigava, era fight, total, fight o tempo inteiro, porque ele estava se sentindo sufocado, porque eu queria controlar passo a passo dele. Quando eu consegui entender que deixar a coisa fluir acontece e deixar a coisa fluir chega no momento que tem que chegar, eu sei que é difícil, gente, não é fácil não. Eu sei, vocês devem estar falando, mas isso... Não, eu demorei 2 anos pra conseguir isso. Não foi fácil, mas eu consegui. E hoje a gente vive em harmonia. Sim, eu trabalho com meu marido, a gente vive em harmonia e a gente faz um trabalho super bem. Eu respeito ele, ele me respeita, eu nem quero saber o que ele tá fazendo. O importante é que a coisa aconteça e ele também vem e a gente troca ideia, a gente se movimenta, a gente faz as coisas, mas tudo de uma maneira fluida, uma maneira boa, uma energia. A gente desfruta daquilo que a gente tá fazendo, porque a gente deixou acontecer. E isso é muito importante. Olha só. Um livro que me ajudou muito, que foi a indicação da minha querida amiga Adri, namastê. A Adri, ela me passou esse livro que é O Tempo de Buda, O Tempo do Buda. E esse livro fala exatamente isso. Vamos nos concentrar nos momentos que são momentos, no presente. E assim, entender que a vida não é controlada por nós mesmos. A gente tem que, claro, fazer. Mas a partir do momento que você faz, você deixa a coisa fluir para que aconteça naturalmente, porque vai virar, pode ter certeza que virá. Então use a sua energia feminina para você poder ser mais leve, para trazer uma leveza na sua vida e nas dos demais que estão à sua volta. Faça isso, pare de controlar e seja mais leve. Essa é a palavra para você parar de controlar, leveza. E a terceira e última prática é use melhor o seu poder. Olha só, a gente tem muito poder. Nós mulheres temos muito poder, mas também a gente tem muita impulsividade. Então a gente tem que equilibrar essa nossa impulsividade para a gente tentar realizar melhor, de uma maneira mais harmônica, mais tranquila e poder falar e dizer as coisas que a gente quer sem nos irritarmos e sem nos estressarmos a gente mesmo, né? Porque a gente acaba se estressando com as coisas. Então, eu, assim, antes me irritava muito. Por exemplo, quando alguém me contradizia alguma coisa em uma reunião ou me desvalorizava diante de todo mundo, porque já aconteceu. Tipo, já aconteceu, gente, de uma pessoa numa reunião fazer assim pra mim, ó. Sabe quando a pessoa bate assim na mesa e fala... Nossa, imagina a raiva que eu não fiquei, imagina. E aí, eu devo ter ficado vermelha, eu devo ter ficado muito irritada naquele momento. Mas agora, quando acontece alguma coisa disso, porque continua acontecendo, o que eu faço? Eu dou aquela pausa estratégica. Sabe aquela pausa? E dá aquele sorrisinho assim. Ou também, uma outra, eu vi de um CEO aí, eu não lembro de qual das empresas, que eu também faço, que facilita muito, e essa pausa estratégica faz com que a gente reorganize a nossa mente, né, e o que a gente vai dizer. Então assim, dá uma voltinha na cadeira, sabe? E senta novamente. E aí, nesse momento que você senta, você se acalma, e aí você deu aquela pausa para pensar,
e aí você fala: sim, o que você estava dizendo mesmo? Então, sobre esse ponto, e você age naturalmente, age com essa energia sua feminina de envolvimento, essa voz doce, sabe? Que só a gente sabe fazer. Então, vamos usar isso, não é mesmo? E usar de uma maneira que a gente se acalme, que a gente não se irrite e que a gente consiga convencer a outra pessoa de que ela fazendo daquele jeito não seria o melhor jeito nem para você, nem para todos, ou seja, qual for aquele argumento que você vai utilizar naquele momento. E isso vai te fazer sentir muito melhor. Isso vai te fazer sentir muito mais viva, muito mais lúcida para compreender as coisas, e o teu cérebro também agradece essa pausa e você também, porque depois você não vai ficar estressadinha, não vai chegar e ter briga com o marido, não sei o que, não. E pode ter certeza que essa estratégia te levará a atingir níveis muito maiores e posições muito maiores dentro de uma empresa e também dentro da sua família, na sua vida pessoal. Por quê? Porque as pessoas vão te ver como uma pessoa consciente, uma pessoa que é super acalma, uma pessoa que é super equilibrada e não como uma louca histérica que tá lá falando um monte de coisa. Não. Então, é isso, meninas. Vamos lá. Energia positiva e energia feminina em ascensão. E é isso que eu quero de vocês. Analisem novamente, assistam novamente esse vídeo e façam com que aumente a sua energia de uma forma estratégica. Um beijo!